Aí eu vou ensinar um cântico bem pequeno. É Cristo chama, vem, 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 vem. É Ele quem chama, é Ele que vem. E para a gente usar durante o estudo. Agora eu não sou bom cantor, não sei cantar. E que situação difícil, né? Mas vocês vão se lembrar que a música é conhecida. É assim, vamos lá, velho. Cristo chama, vem, 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 vem. É Ele quem chama, é Ele que vem. Vamos lá. Cristo chama, vem, 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 vem. É Ele quem chama, é Ele que vem. Mais uma vez agora para encerrar. Vamos lá. Cristo chama, vem, 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 vem. É Ele quem chama, é Ele que vem. Aí durante o estudo a gente vai cantar algumas vezes. Se tivesse um tablet, não tinha esse atrapalho todo, né? Senhor Deus, abençoa-nos no estudo de Tua Palavra. É a Tua Palavra que vamos estudar. E a Tua Palavra é fonte de vida e de verdade. Ela é a inspiração do Teu Santo Espírito e que comunica com tanta profundidade e propriedade em nossas almas, a ponto de nos preencher e nos revigorar e nos encher de alegria, de entusiasmo, de fé e de esperança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Era um homem cheio de fé. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. A Bíblia diz que era cheio de espírito. Ele era poderoso em palavras. Era cheio do poder de Deus. E anunciava com grande graça o evangelho de Jesus, que naqueles primeiros dias revolucionava os ouvidos dos homens. E a sua palavra incomodava a todos os que o ouviam, porque era uma palavra impactante, e mais do que impactante, pela força de seu poder, era por conta da graça do evangelho, que por si só já realiza uma obra extraordinária no coração de quem ouve. E aí contrataram uns homens para dizerem que ele estava blasfemando contra o templo, contra a lei de Moisés, blasfemando contra Deus. Isso chegou aos ouvidos do Senado, do Sinédrio, e quiseram ouvi-lo. E esse homem, então, comparece ao Sinédrio e fala das razões de sua fé. Ele faz um histórico de sua nação, apresentando aquele plano de redenção de Deus para chegar ao Messias, com uma promessa viva dos profetas. E nesse momento em que ele faz essa descrição e que ele começa a falar do Messias, que viria como providência de Deus, o Senhor Deus
lhe dá uma visão espiritual em que ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo a glória de Deus e a glória de Jesus. Os homens que ouviam esse testemunho e ouviam esse discurso taparam os ouvidos e gritaram porque não queriam ouvi-lo mais. E sumariamente o Sinédrio o condenou ao apedrejamento e o tiraram daquela reunião, daquela assembleia, e levaram para distante da cidade e começaram a atear pedras, e aquelas pedras de apedrejamento eram pedras grandes, pesadas, pedras de 1 quilo, no mínimo. E enquanto ele está tombando sob a violência daquelas pedras, ele diz: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, numa referência a Jesus, de pé diante do Pai, e pressentindo que sua vida está se findando, ele já está para morrer. Ele faz a oração que todos os cristãos um dia farão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E diz a Bíblia que, tendo dito isto, ele expirou, ele morreu. A história que nós vamos estudar hoje não é a história de Estevão, mas é porque logo em seguida, depois da narrativa dessa história, está escrito assim no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia comigo aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, versículo 60. A parte C do verso. Atos, capítulo 7, versículo 60, item C. Vamos ler? E Saulo consentia na sua morte. Vamos ler mais uma vez? E Saulo consentia na sua morte. É sobre Paulo que nós vamos estudar, sobre essa vida de Paulo. Não há cristão estudioso da Bíblia que não tenha uma profunda admiração pela vida de Paulo. Nós não idolatramos Paulo, na verdade nós o apreciamos pela sua história, pela trajetória, pela sua proximidade com Deus, pela graça superabundante com Deus, e é um personagem importante para nós estudarmos, porque é maravilhosa a maneira como Deus fala conosco, até na revelação das Escrituras Sagradas. Ele tomou histórias de vidas. A Bíblia é uma história de vidas. E vidas inspiram, as histórias de vidas inspiram a história da nossa vida. E Deus escreveu a Escritura Sagrada exatamente como um conto de história de vidas para inspirar as nossas vidas. Hoje, a literatura, a Hollywood, o cinema, teatro, eles estão recomeçando uma linha de apresentação. Eles estão trabalhando em cima de personagens. Por exemplo, recentemente está passando a história de... José é do Ed Macedo, é lá ali é Lincoln, a história sobre Lincoln. E brevemente vem sobre Martin Luther King. E as literaturas estão trabalhando em cima de biografias, é a nova tendência. E isso nos mostra uma coisa muito interessante, porque ainda que a gente olhe e biblicamente a gente faça um julgamento de que o mundo está perdido, e na verdade o mundo está perdido, no entanto, há pessoas boas neste mundo ainda que não conheçam Jesus. Há pessoas muito boas ainda que não tenham sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Como a gente encontra pessoas boas na vida? E o que se tem sentido hoje
essas boas pessoas que ainda fazem a opinião e que ainda têm um certo espaço, é que o mundo ele está carente de líderes. O mundo está carente de exemplos. O mundo está carente de pessoas que inspirem outras. E o objetivo dessa retomada biográfica é para que ressuscitem biografias que inspirem vidas. E o interessante é que Deus, em sua infinita sabedoria, ao revelar a Escritura, ao inspirar a Escritura através de seu Espírito Santo, ele já tomou vidas para que, através dessas vidas, do contato intelectual, da meditação, da oração, do estudo, com essas vidas, nós também possamos ser inspirados e tê-las como exemplo. De modo que, ao fazermos um estudo biográfico sobre Paulo, não estaremos aqui idolatrando a pessoa de Paulo, mas é estudando a história da vida de um homem que propôs no seu coração viver para Cristo, a ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E que pôde, por causa dessa determinação de busca da pessoa de Cristo, dizer, vocês devem ser os meus imitadores, assim como eu sou imitador de quem? De Cristo Jesus. Então é sobre Paulo que durante estes 3 dias, claro, ninguém vai esgotar, mas nós vamos meditar, e que o Espírito Santo nos inspire através da história que Deus escreveu na vida de Paulo, e que a nossa vida tenha também essa motivação graciosa de Deus para trilharmos também o caminho dos heróis da fé. Que Ele nos abençoe. Paulo era um jovem muito inteligente. Diz a crítica intelectual, a alta crítica intelectual, que Paulo foi um dos 6 maiores gênios da humanidade. A gente não sabe dizer se ele foi o primeiro, ou o 6º, ou o 4º, ou o 3º, mas na apresentação que se faz de Paulo é que ele foi um dos 6 maiores gênios da humanidade. E ele era um jovem muito inteligente, um jovem muito estudioso e um jovem muito religioso. Ele era seguidor do judaísmo e era um fundamentalista radical. Ele era também da seita dos fariseus, segundo ele mesmo fala em textos que estão aqui, mas eu apenas vou contar a história para nós não perdermos o tempo e estarmos no horário. E ele era um cidadão romano, ainda que filho de judeus, mas havia nascido numa província romana. Por isso ele é chamado de Paulo de Tarso. Era o Paulo de Tarso. Ele, quando lemos sobre ele, ora vemos Saulo, ora vemos Paulo. Paulo era o seu nome latino, o nome latino. E Saulo era um nome hebraico. Na obra missionária, ele fez questão de usar o nome latino, porque era importante. Mas, por causa de sua ascendência judaica e por ser ele judeu, ele recebeu o nome de Saulo. Era chamado de Saulo. E pelo desenvolvimento dele, pela habilidade dele, como ele gostava das letras, os estudiosos da época fizeram o seguinte: nós vamos prepará-lo para que ele seja um rabino. E era dura a tarefa de um rabino. O rabino tinha de ter uma inteligência muito grande. O judeu é gente muito inteligente. Não só na questão financeira, que geralmente quando se pensa em judeu só se pensa e só se associa ao judeu à questão de negócios,
Mas o judeu é inteligente, é de uma inteligência muito grande. Se a gente for fazer uma retrospectiva das ideias, das filosofias, das teorias e de muitas teses, lá há sempre o dedo do judeu. Porque ele é um povo especial, é povo de Deus, é povo especial. É o povo de Deus neste mundo, é o relógio de Deus neste mundo. A gente pode dizer, o judeu é a inspiração de Deus para este mundo. Por isso que ele é tão cercado, não só física, mas também espiritualmente. Por causa da sua posição estratégica, como nação, como pessoas, como gente, neste mundo, em todos os sentidos. E um rabino era alguém que era muito preparado. Tinha de ser uma pessoa estudiosa, inteligente e profundamente religiosa. E Paulo foi preparado assim nessa linha, para ser esse homem. E ele se dispôs a isso. Ele frequentou, inclusive, a sinagoga local. E ele estudou aos pés do maior mestre, certamente, de todos os tempos, humanamente falando, que foi aos pés de Gamaliel, tanto que ele faz esse registro dizendo que estudou aos pés de Gamaliel, que foi o seu professor. E ele frequentou também a universidade lá em Tarsis, onde ele estudou retórica, lógica, filosofia, que eram as matérias básicas daquele tempo. E a gente pode perceber muito bem em todas as cartas do apóstolo Paulo a demonstração desse conhecimento através da sua argumentação, onde a gente encontra exatamente a retórica, a lógica, a sua filosofia e a sua religião. E por ser o que era, com essa índole fundamentalista, com essa tendência radical, com aquela religiosidade irracional, irreflexiva, Paulo se tornou o maior perseguidor da igreja. Paulo se tornou aquele que trouxe grandes males às pessoas. Paulo trouxe tanto sofrimento a tanta gente. Era um homem que, mesmo sendo religioso, era insensível. Porque percebam bem, ele dá o seu voto, o seu consentimento para que apedrejem Estevão. Porque Estevão disse: vejo os céus abertos. E vejo a glória de Deus e a glória de Jesus. E vejo Jesus de pé à destra de Deus. O Jesus que eles haviam matado. Porque Jesus se havia apresentado como Deus. Não o homem que se fez Deus, mas o Deus que se fez homem, o Deus que se fez Jesus. E Paulo ouviu também as últimas frases, as últimas palavras de Estevão, já curvado, já quebrado, já sem força, já sem expressão, dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele insensível. E a insensibilidade maior que nós vamos ver é que como é que um homem que tem a oportunidade maravilhosa, graciosa, de ver um testemunho desse, antes de sua morte, como é que nessa hora, ao invés dele se quebrar e de se arrepender e de reconhecer e dizer que homem louco sou eu, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou votando, o que é que eu estou aprovando? Acabamos de matar um santo de Deus, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de boas obras. Mataram um homem bom.
E Paulo aprovou isso. O texto não nos diz, mas certamente ele foi um dos que tomou também pedra e atirou em Estevão. Porque ele era radical. Ele era grosso por dentro. Sua alma era religiosamente violenta. Ele era o pior dos muçulmanos dos nossos dias. Mas ele não se sensibilizou. Muito pelo contrário. Após isto, ele se dirige aos sumos sacerdotes e pede autorização para ir para Damasco para prender cristãos e trazê-los sob grilhões. Esse era Paulo. E ele saiu, formou uma comitiva e foi para Damasco para trazer cristãos. Quantos problemas sociais ele causaria e vinha causando com isso? Porque o texto diz: prendia homens e mulheres. E podemos concluir da seguinte maneira: e abandonava os filhos. Prendia os homens e prendiam as mulheres, servos de Deus, e deixava os filhos abandonados. Que religião era essa? Assim como a gente fica tão indignado, tão sem entender que religião é essa dos muçulmanos que matam pessoas, destroem pessoas, e todas as sextas-feiras estão ajoelhadas com o rosto em terra e clamando a Alá, e são capazes de matar por isso. Que religião era essa de Paulo? Como é que um homem tão inteligente e tão religioso era capaz de descer às profundezas maiores da maldade humana? E aí nos conta a palavra de Deus sobre Paulo, que ele continuou nessa luta. Tanto que mais tarde ele diz que ele era um zeloso perseguidor da igreja. Um zeloso perseguidor da igreja. Quando a gente fala assim de igreja, o que é que a gente deve entender? O povo. Mas vamos descer de povo. O que é igreja? Gente, nós, gente de alma. Quando diz assim, Paulo saiu para perseguir a igreja, saiu para perseguir pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. E ele fazia isso com zelo. O maior prazer dele era algemar e acorrentar pessoas e trazê-las. Ele acorrentava as pessoas. Um dos grandes efeitos que se tem do acorrentar. Há pouco tempo eu estava lendo a história de uma prisão do século XVII, prisão da Idade Média, e testemunhos de prisioneiros. E o maior horror deles era terem de dormir com aquelas correntes nos pés, iam almoçar com as correntes nos pés, saíam para trabalhos forçados com correntes nos pés. Quando entravam no presídio, eles recebiam as correntes nos pés. E essas correntes só eram quebradas pelo ferreiro no último dia, na hora que eles tinham de sair daquele presídio, daquela prisão. E o relato que eles tocam com relação a essas correntes é que elas humilham. O pior delas não é o peso, não é a imobilidade, é que elas humilham. Vocês já viram quando prendem algumas pessoas e a gente vê na televisão? O que é que quando prendem uma pessoa dessa assim,
o que é que elas fazem logo? Elas logo um terno e cobre, porque aquilo traz vergonha, E Paulo jogou essa vergonha para os cristãos, para o povo de Deus, para os redimidos, para os resgatados. Paulo era zeloso perseguidor da igreja e no seu zelo de perseguição, ele humilhou o povo de Deus. Ele humilhou as pessoas. Ele humilhou os santos de Deus. Paulo foi mau. Paulo era cruel. Onde ele chegava, ele arrasava, as pessoas tinham medo dele. Paulo não tinha coração. Era homem devoto ao seu judaísmo, apegado à sua seita farisaica. Mas Paulo não tinha nenhum conhecimento e nenhum sentimento da graça de Deus. E aí ele põe no coração e perseguiu os irmãos lá de Damasco. E vai com um grupo para Damasco. Toma um cavalo e lá vai ele. Olha qual era a motivação de Paulo. Estava indo para prender gente de Deus. Gente resgatada de Deus. Gente por quem Jesus Cristo morreu. Lá vai Paulo. Certamente saiu de madrugada. A viagem era um tanto longa. Lá vai ele cavalgando, naquelas ruas, naquelas avenidas, pistas, naqueles caminhos desertos, onde o sol brilhava intensamente. O sol estava forte. E parece que quanto maior o calor do sol, mais o sangue de Paulo fervia dentro do seu peito. E ele se motivava ainda mais. Até que, num dado momento, enquanto ele cavalgava, de repente, mas de repente mesmo, ele vê uma luz mais forte do que a luz do sol. E ele cai. Eu gosto dessa palavra de repente, dessa expressão de repente. Porque na vida é assim, as coisas são assim, de repente. Tudo na vida assim é de repente. Às vezes parece até que após elas entram num processo. Mas antes desse desenvolvimento processual, há um ponto, há um de repente, há um instante, há uma hora diferente na vida. E foi esse de repente que aconteceu na vida de Paulo. E o interessante é que aquele homem que ia cavalgando tão garbosamente e ao mesmo tempo tão determinado para prender gente e povo de Deus, de repente essa luz vem na direção dele. E ele cai prostrado, cai do cavalo. Os outros que vinham com ele ficaram aterrorizados. E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele entendeu que aquele brilho era mais do que o brilho do sol, que aquele fato era mais do que um outro fato da vida, que aquela luz era mais do que uma luz, era na verdade um brilho sobrenatural, um brilho diferente, um brilho que veio em sua caminhada, veio ao seu encontro. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Talvez Paulo tenha rapidamente pensado e dito: mas eu não persigo Jesus. Até se ele tivesse encontrado Jesus nos dias anteriores a esse fato, teria sido ele
um dos matadores de Jesus, um dos que condenaram Jesus, ele com certeza faria isso por causa do seu zelo fanático, por causa do seu radicalismo cruel e reflexivo. Não estou te perseguindo, mas a grande lição que fala é que como Jesus está tão ligado a nós, como ele está tão entranhado conosco, de modo que ele se apresenta como aquele que é o seu povo. Eu estou com o povo de Deus. Aquele que toca em você é como se tocasse nas meninas dos meus olhos. Ele é aquela rocha na qual nós nos escondemos. Paulo, por que me persegues? Você está perseguindo é a mim. Você está perseguindo é a minha igreja. Você está perseguindo é gente que eu amo. Você está perseguindo é gente por quem morri para salvar. Essa gente que você está perseguindo e consentindo na sua morte é gente que eu morri no seu lugar, que derramei meu sangue para livrá-las. E Jesus diz, vai até Damasco. Segue o caminho, vai a Damasco. E Paulo precisou ser conduzido porque estava cego. Cristo se encontrando com aquele homem. Vamos cantar esse corinho de novo? Cristo chama, é Ele quem vem, e é só Ele quem vem, como veio na vida de Paulo, quem sabe venha num de repente na vida de todos nós nesta manhã. Vamos ficar de pé. Fazer uma divisão agora aqui de Helena para esse lado, vai cantar Cristo chama, vem, 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 e esse outro lado aqui começa Cristo chama e vai terminar tudo igualzinho. Vamos lá, deixa eles começarem. Carol lá. Cristo chama, Cristo chama. Aqui que eu errei. Acho que é tem alguma coisa chama, errada aí, né? Cristo chama, depois. Cristo chama. Então faça essa regência Alan, aí, Carol. você ajuda? Carol, faça essa regência aí. Alan, ajuda aqui, por favor. Pega aqui. Você fica com esse lado, eu fico com esse aqui. É um cânone que a gente vai fazer. Você começa. Cristo chama, vem. Cristo chama, Cristo chama. Isso mesmo, é Ele quem vem. Cristo chama, vem, Cristo chama, Cristo chama, é Ele quem chama, é Ele quem chama, é Ele quem vem. Vamos nos assentar, foi um ensaio bom, depois a gente vai senão ter a gente vai várias tentar fazer de novo. oportunidades. A gente tem que começar depois. Mas por que eu coloquei esse cântico assim tão pequenininho, tão simples, tão infantil, que é para criança nós cantarmos? Porque fala exatamente desse é Cristo quem chama. É Cristo quem chama. É Cristo quem vem. E está acabado. Cristo é quem chama e Cristo é quem vem. Lá vai Paulo naquela sua vida, determinada, arrogante, cheio de alvos, mas não era segundo a vontade de Deus. Uma religião sem Deus.
Percebam como a religião é perigosa. Como a religião cristã sem Cristo é perigosa. Como a gente está vivendo hoje um tempo assim de religião sem Cristo. De cristianismo sem Cristo. E como a religião é perigosa. Como a religião é má, como a religião sem Cristo mata, como a religião sem Cristo é insensível, como a religião sem Cristo ela não tem graça, a graça de Deus. A religião é um perigo. Perigo maior do que qualquer que seja a ideologia. A religião de Cristo é algo sublime, diferente. Porque não é a religião, os preceitos, os dogmas de Cristo, mas é que Cristo é a religião. Religião no sentido divino, espiritual, como o caminho que leva a Deus, é Jesus. Paulo estava seguindo numa estrada, estava seguindo um caminho de sua religião, da religião de seus pais, da milenar religião. E uma religião fanática não tem a visão da graça de Deus. Nem entendia que o Deus que tinha feito Israel, construído Israel, formado Israel, dado uma trajetória de vida para Israel, que deu preceitos para Israel, cerimônias para Israel, apontava para Cristo. E o Sinédrio não entendia isso, os sacerdotes não entendiam isso, os rabinos, homens tão cultos, inteligentes, não entendiam isso. Paulo, um grande gênio na humanidade, também não entendia isso. E homem nenhum pode entender, a menos que Cristo venha. Não pense que você está hoje aqui simplesmente pelo fato de que teve uma vontade e veio para Cristo e gosta dos cantos e gosta da palavra. Você poderia estar em tantos lugares, mas sente que não satisfaz mais. A carne muitas vezes quer levá-lo de volta para o mesmo lugar, mas não é mais o seu lugar. Que inclinação é essa que de repente você se volta para um outro caminho? Há tanta gente assim. É porque aconteceu um de repente na sua vida. É porque brilhou um raio de Deus. É o raio da graça. É o raio da manifestação de Cristo, que acontece no invisível das nossas almas. Simplesmente percebemos que algo está acontecendo conosco. Uns de uma maneira tão sublime, tão light, tão tranquila, tão refrigeradora. Outros não, já são atingidos por esse raio de uma maneira mais brusca, mais forte, mais sacudida. Mas tanto uns quanto outros, todos nós somos alcançados por esse raio. Porque se não fosse essa aproximação de Cristo, essa chegada de Cristo, essa vinda de Cristo ao nosso encontro, nós estaríamos nos cantos mais perdidos da vida. Estaríamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, aprisionados pelos desejos da nossa mente, do nosso coração, da nossa natureza. Mas o fato de estarmos aqui é a presença de Cristo, é a luz de Cristo, é o raio do céu que brilhou um dia na sua vida, tem brilhado
na vida de alguns e que brilhará na vida de alguns outros que porventura estão nessa caminhada de Paulo, religiosos, com sentimentos religiosos, com aspirações religiosas, com desejos religiosos, com temores religiosos, com prazeres religiosos, mas ainda falta alguma coisa. E o que falta é esse raio de luz, esse raio celestial, esse raio de Deus que brilha intensamente, um brilho que é maior do que o sol, brilha mais do que o sol na sua intensidade do meio-dia. Esse raio é Jesus, que está na vida já de tanta gente aqui e com certeza, para a glória dele, alcançará a vida de todos quantos estão aqui. É interessante, eu tinha um conhecido, ele era um comunista, naquele tempo, turma da minha idade sabe o que eu vou falar. Ele era o subversivo, né? Mas ele era ousado, dona Lúcia. Aquele tipo ousado que enfrentava as forças de segurança. Isso lá na minha cidade. Aí tinha não é um poste que coloca bandeiras, um mastro. A 300 metros ficava a casa do general do exército. Bem mais atrás de uma escola, que era o Instituto de Educação do Amazonas, onde eu estudei, fiz meu ginásio lá, atrás tinha da Polícia Federal, uma superintendência da Polícia Federal. Ele era um ateu. Tudo que ele via ligado à pobreza, pessoas doentes, pessoas delirando na rua, situação dos pobres, catástrofes. Ele colocava a culpa em Deus. Isso aí é Deus, isso aí é a religião. Ele considerava a causa da pobreza do povo a religião, a devoção. Ele não admitia, ele era ateu por convicção, E um dia lá, uma noite escondido, ele sobe aquele mastro e hasteia lá a bandeira do Partido Comunista. Aí foi preso, apanhou tal. Aí eu vim para cá, para Recife, para estudar no seminário. Aí depois eu voltei para Recife. Numa dessas idas lá, eu vejo. Minha memória, minha última memória, minha lembrança era daquele homem subversivo, ateu por convicção, materialista. Quando eu vejo com a Bíblia na mão. Quem entrou em parafuso fui eu. Mas como é que é possível aquele cidadão que era o que era, que fazia o que fazia, por ideologia, rompendo todos os padrões da boa vivência e dos bons costumes, com Bíblia na mão. E aí, rapaz, ele sabia que eu sabia das convicções, estudamos juntos. Rapaz, Jesus Cristo mudou minha vida. De repente, um raio assim, que é um raio da graça, que alguém pode dizer, mas como um homem como Paulo é atingido por esse raio? Como um homem como aquele meu amigo foi atingido pelo raio? É só Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que se encontraram com Jesus. Não há mais nada
Não há nada tão lindo, tão maravilhoso, tão gracioso do que nós termos Jesus e conhecermos Jesus. Porque Jesus, ele é a razão de ser de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Jesus não há vida, sem Jesus não há sentido, sem Jesus não há alvo, sem Jesus não há aspirações, sem Jesus há morte, porque o fim do caminho do ímpio é a morte. Jesus vem com um raio de luz e se projeta nessa vida que trilha, nesse peregrino que vai para a morte, e brilha intensamente e muda a vida. Eu tive um outro colega também, grosseiro, não gostava nem de apertar a mão de homem. E quando era forçado a apertar a mão do homem, ele apertava com força que você mesmo na outra vez não queria apertar. Ele era um sujeito assim, rude, grosseiro. Grosseiro por fora e grosseiro por dentro. Grosseiro por fora e grosseiro por dentro. A voz dele mesmo era aquele timbre de grossura que revelava o horror, a angústia, a agonia, o desespero, o ódio, a revolta, a violência. Imagina tudo que possa existir dentro de um coração assim. Estudei 4 anos com ele. Depois eu precisei trocar o curso, fui para a manhã, ele foi para a noite, aí nos separamos. Antônio, o nome dele. Aí um dia eu fui a Manaus. Aí fui falar com o pastor Caio Fábio, que era o pai do Caio, Fábio, filho, era o Caio pai, que já faleceu. Fui visitá-lo lá, ele estava reconstruindo um templo. Aí o pastor Caio disse, prega hoje à noite, aliás, nesse final de semana. Aí eu fui pregar. Na igreja que eu nasci, que fui batizado. Aí eu estou pregando no momento que prego, quem eu vejo andando pelas laterais do templo, como o diácono aqui, era ele. Quando terminou, lá eles têm o sistema do pastor não ir à porta, porque é muita gente. O pastor não vai à porta, fica aqui, na frente, no púlpito, falando com as pessoas que, porventura, queiram conversar com ele. Aí lá vem ele, me dá um abraço e faz uma coisa que o nordestino não gosta muito como homem. Me deu um beijo. Um cidadão que não podia nem apertar a mão do outro. É um sujeito agora que está beijando um outro. Mudou. Como um homem daquele tão grosso, tão rude, por vezes tão mal educado, é capaz de ter uma transformação daquela tão grande, senão, de repente, um raio desceu sobre a sua cabeça. Um raio de luz, que não é um raio que sobe da terra, mas é um raio que desce do céu, é um raio de Jesus, Jesus que é a luz do mundo, o Jesus que dá vida, que transforma as pessoas. Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar. Cristo chama, porque é só Cristo quem chama mesmo. Vamos lá. É terça-feira para sair cantando bem aqui, Brasil. Então, irmãos, o que é que aconteceu com a vida de Paulo, com a nossa vida, com a vida de tantos outros, e que pode acontecer pela graça de Cristo com a vida de muitos que aqui estão e que não encontraram Jesus? Houve uma virada de página. Uma virada de página. Cristo faz exatamente isso conosco. Ele vira a página. Virou a página da nossa vida. Virou a página da vida de Paulo. E lendo essa história de Paulo,
nós vamos encontrar um Paulo que vai ser transformado. Uma transformação vai acontecer em sua vida. Porque ele experimentou de um encontro bem pessoal com Cristo. E aqui está exatamente, irmãos, o sentido real da religião de Cristo. É esse encontro real com Cristo. Ainda que não vejamos Cristo, nem ouçamos a sua voz, há esse momento assim especial, que só a pessoa é capaz de saber dizer o que se dá com você, no seu coração. Só você sabe disso. Jesus disse assim: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. A nossa identificação maior é o nome. Nossa identificação maior é o nome. Pelo nome somos conhecidos. O nosso nome é tão caro para nós. E Jesus vem, chama Paulo pelo nome. Saulo, Saulo. Imagine aquele estrondo de voz. Imagine aquele eco de voz. Aquele silêncio daquela região deserta. Cristo faz exatamente isso. Ele fala diretamente. E é de uma maneira inconfundível. E é intransferível. É Paulo mesmo. Chama Paulo pelo nome. De modo que Paulo nem pode dizer assim, porventura sou eu, ou será que sou eu? Ou mais tarde dizer, será que foi comigo? Não, não foi para mim, não. O encontro de Jesus com o pecador, irmãos, certamente na teologia como um todo, no seu esboço doutrinário, tem um lugar de grande destaque dentre os demais tópicos e temas da teologia. Porque é o que de mais especial e de sublime existe e pode existir. Porque vem a Escritura e diz, nós, como homens naturais, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E para que se tenha vida, é preciso que algo aconteça. Que de repente aconteça. Para acontecer algo na nossa vida. Para que a gente tenha essa vida virada, página virada. É exatamente aí quando Jesus vem. E vem para aquele que está morto nos seus delitos e pecados. E diz a Bíblia que ele vem e dá vida. A virada da página, uma outra vida, um outro sentido, que a gente vai estudar amanhã, pela manhã. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.